feliz? Então dá um abraço assim bem apertado aí nesse irmão. Diga, irmão, Deus abençoe tua vida. Dá um cheirinho nele, um abraço. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia e abra comigo em Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler do verso de número 10 até o verso de número 15. Nós tivemos um culto hoje pela manhã, uma bênção de Deus. E agora, com certeza, o Senhor vai falar ao seu coração também. Como já vem falando, desde o primeiro louvor, desde o momento que você pisou os seus pés aqui, o Senhor tem falado com você. Nós estamos estudando junto com vocês, Efésios 6. Se você está aqui pela primeira vez, nós estamos falando sobre a armadura de Deus. Quão importante é você estar bem protegido para as batalhas, para as adversidades. Os dias são maus, e Paulo diz que o nosso adversário não é contra a carne nem sangue, nosso adversário é espiritual. Amém? E se você não tiver revestido, você vai lutar, mas vai lutar para perder, sem armas, para a verdadeira batalha. E aí Paulo vai nos ensinar que a gente tem que estar bem vestido com a verdade. Você nunca pode entrar em uma batalha sem a verdade. Se você entrar na batalha sem a verdade, você já perdeu. Então ele diz, cingis os vossos lombos com a verdade. Ele diz, vista a couraça da justiça para proteger o nosso coração. Nosso coração é a nossa mente. É a sede das emoções, está aqui, ó, na sua mente. Amém? E hoje eu vou falar sobre a sandália do Evangelho. Então vamos ler Efésios 6, verso de número 10. Diz assim, ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Verso 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Vamos ler no 3 todos juntos. 1, 2, 3. E calçados os pés na preparação do evangelho na paz. Só vocês? Isso, pode se assentar. Amém? Como eu disse, nós estamos falando sobre a armadura de Deus e o quão importante é nós estarmos revestidos de toda a armadura, de toda a armadura. Falamos sobre a verdade, falamos sobre a justificação e agora nós vamos falar sobre a sandália do Evangelho. Eu vou direto ao assunto. A sandália era o terceiro item que compunha a indumentária de um soldado. E é engraçado que essa sandália, na maioria das vezes, ela era confeccionada de couro. E sobre o seu solado, o solado desta sandália, era todo cravejado de pregos, para que o soldado pudesse ter uma certa aderência ao tipo de solo que ele estava pisando. Quando a sandália, que era feita de couro e era entrelaçada entre a canela do soldado, estava bem ajustada ao seu pé, ao pé do soldado, dava ao mesmo um certo tipo de segurança, um certo tipo de agilidade, para que ele pudesse se locomover nas batalhas, para que ele pudesse pisar no chão e se sentir confortável. Então era muito importante o soldado estar vestido com a sandália. Paulo vai dizer que se eu e você, se nós quisermos estar firmes diante das ciladas de Satanás, nós devemos calçar os nossos pés com a preparação do evangelho da paz. Ele estava dizendo o seguinte: vista-se
com a preparação do evangelho da paz. Ele estava dizendo: firme os seus pés com o evangelho da graça, firme os seus pés com o que há de mais importante, que é a palavra de Deus. É muito significativo. Eu quero que você grave isso aqui. É extremamente relevante o que eu vou dizer para você. É extremamente pontual para os dias de hoje falar sobre esse assunto. Esse assunto é mega importante. Por quê? Porque falar sobre os pés é falar de um assunto importante, porque os pés fazem a base de sustentação e de equilíbrio de todo o nosso corpo. Você só consegue andar porque tem pés. Os pés te levam e os pés te trazem. Os pés formam a base de equilíbrio para a sustentação do corpo humano. O equilíbrio e a estabilidade do corpo humano está sobre os pés. Você sabia que quando você corre, você movimenta 650 músculos que compõem o seu esqueleto humano? E que os pés fazem a espécie de alavanca entre o seu pé e o solo, trazendo aderência e estabilidade para você. Pode perceber que os pés, eles fazem a função de amortecimento. Os pés são amortecedores de impacto. Os pés que promovem esse amortecimento de impacto para nós. Pode perceber, para cada ambiente que você vai, você usa um tipo de sapato. Se você for fazer corridas, você vai usar um tipo de sapato. Se você for fazer esportes como alpinismo, escalar, é um tipo de sapato. Se você for andar de skate, um tipo de sapato. Se você for fazer algum tipo de atividade, dependendo da atividade, você vai ter que calçar os seus pés com o sapato certo. Para quê? Para que o seu corpo esteja bem ajustado, para que os seus pés estejam confortáveis, para te dar segurança no que você vai estar fazendo. Paulo diz assim, contra o inimigo, contra Satanás, você vai precisar revestir os seus pés. E aí ele diz, revestir os pés do quê? Vestir os pés de quê? Calçar os pés de quê? Aí ele diz, do evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é as boas novas de uma mulher virgem que engravida. Depois de 9 meses vem o Messias, vem o Emanuel, Deus conosco, que faz milagres, maravilhas e proezas, que prega um reino diferente do reino que estava sendo pregado naquela cidade. O que é o evangelho? O evangelho aponta para tudo aquilo que Cristo fez e para tudo aquilo que Cristo fará. Qual é as boas novas? As boas novas é que nós estávamos em pecado, e para Deus não fulminar a nação, a cidade, a população, os seus filhos, Ele envia um substituto para morrer no nosso lugar, que era o Filho, que é Cristo. Cristo aceitou morrer na cruz por nós, e a morte de cruz fez com que eu e você tivéssemos acesso novamente ao Pai. O véu do templo se rasgou, deixou que a gente pudesse ter liberdade novamente ao acessar o coração de Deus. Então o que é o evangelho? É as boas novas. Qual boas novas? Que Cristo veio, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele vai voltar para buscar a igreja. Você crê no arrebatamento da igreja? Diga glória a Deus. Só que na primeira vinda Ele veio sendo humilhado. Na segunda vinda Ele vai vir cheio de resplandecente glória e poder. Na primeira vinda, você sabe, Ele entrou na cidade montado em um jumentinho. Na segunda vinda Ele vai vir um cavalo branco. Na primeira vinda, o soldado feriu a sua cabeça com um caniço. Na segunda vinda, a Bíblia diz que na sua mão há um cedro de justiça, há um cedro de poder. Na primeira vinda Ele veio como uma ovelha muda, levada ao matadouro. Na segunda vinda Ele é um leão que ruge, que tem poder, que tem estabilidade, que tem estrutura. Deus é todo poderoso. Então o evangelho aponta para o que Cristo fez. Irmãos, não se engane, existem muitos outros evangelhos sendo pregados por aí. Existem muitas igrejas abertas, que a única pessoa que não é citada dentro dela é Deus. Jesus passa bem longe, o Espírito Santo passa bem longe. A mensagem principal é você. A mensagem principal é massagear o seu ego. A mensagem principal é tirar a sua angústia. A mensagem principal move em torno das suas necessidades e das suas convicções. Mas uma igreja que não prega sobre Cristo e esse crucificado não está pregando o verdadeiro evangelho de Deus. Existem vários evangelhos por aí. Você conhece muitos deles. Evangelhos que te prometem, o evangelho
evangelho que te massageia, o evangelho que te promove, mas existe um evangelho que aponta para o lugar certo. E esse evangelho que aponta para o lugar certo é um evangelho que muitas vezes a gente não gosta, porque a gente vai ter que renunciar à nossa carne, vai ter que matar os nossos desejos, vai ter que carregar a nossa cruz e sem mimimi, vai ter que seguir ele se quiser ser salvo. A Bíblia diz: você quer ser salvo? Então pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e aí você me segue. E esse evangelho de facilidade, muitas vezes está trazendo perturbação para o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho, amado, aponta para a cruz. O que é o evangelho? É as boas novas, e o evangelho aponta para o sacrifício de Jesus. Tudo é por ele, tudo foi por ele, tudo aponta para Cristo. Amém? Então é importante a gente entender isso. Paulo disse: você precisa calçar os seus pés com a preparação do evangelho, ou seja, você precisa estar cingido, bem cingido, com os seus pés na preparação do evangelho da paz. Na maioria das vezes, quando a Bíblia fala sobre pés, a Bíblia está falando sobre fundamentos. Diga assim: pés apontam para fundamentos. Pode ser melhor isso, diga: pés apontam para fundamentos. E é interessante que pés apontam para fundamento, porque quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo as consonâncias que existem formando uma estrutura acerca de pés. Por exemplo, quando você vê Moisés, que apacentava as ovelhas de Jetro, seu sogro, ele chega no Monte Sinai, no Monte Horebe, e ali ele vê uma árvore muito grande, um arbusto pegando fogo, se consumindo, uma sarça pegando fogo, e era uma sarça diferente das outras, porque havia as outras sarças, mas as sarças que haviam se apagavam, aquela não se apagou, e uma voz audível saiu de dentro do fogo dizendo: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está pisando é uma terra santa. Você sabe que foi as filhas de Faraó que acharam Moisés no rio Nilo e cresceu dentro do palácio. Moisés aprendeu vários idiomas, aprendeu vários dialetos, aprendeu a cultuar os deuses que havia no Egito, aprendeu tudo que havia ali de inteligência, de tecnologia, ele aprendeu no Egito. Quando Deus fala assim: tira a sandália dos seus pés, uma preposição, eu não vou dizer que 100% seja, mas uma preposição seja que Deus estava dizendo: vamos remover os fundamentos antigos, vamos tirar os fundamentos do Egito, porque dizem que a sandália dos egípcios havia uma imagem de sol, e aí vão dizendo várias teorias, não quero me adentrar dentro delas, mas era como se Deus estivesse dizendo: o lugar que você está é um lugar santo, e eu não posso transformar você se eu não começar transformando você pelos seus fundamentos. Eu não posso transformar a sua vida se eu não trocar os seus fundamentos, a forma que você anda, a forma que você se posiciona, a forma que você caminha. Eu preciso tirar esses fundamentos antigos e fundamentar os fundamentos novos que existem através da graça de Deus na sua vida. Olha que coisa interessante, amados. Tira a sandália dos seus pés. Se a gente for descendo mais a Bíblia, a gente encontra em 2 Crônicas 16, versículo 12, um rei chamado Asa. Essa história é tremenda. Asa foi um grande rei de Israel. Ele removeu os postes ídolos de Israel. Ele tirou o altar de Baal. Ele levantou a adoração novamente. Ele estruturou o povo a adorar a Deus. Ele venceu batalhas incríveis. Asa foi um grande homem de Deus. Só que a Bíblia vai dizer no verso 12 que no ano 39 do seu reinado. Qual era o ano? Qual era o ano? Asa caiu doente. A Bíblia diz que ele adoeceu, e olha como isso é incrível, a Bíblia relata, ele adoeceu dos seus pés. E a Bíblia diz que quando ele ficou doente dos seus pés, o estado era grave, a Bíblia piora, gravíssimo, e diz que ao invés de ele procurar a Deus, ele procurou os médicos. Isso aponta para algo impressionante. 39 anos serviu a Deus, 39 anos cultuou o Senhor, 39 anos tirou a idolatria, durante 39 anos se prostrou diante do Senhor, e pregou a palavra de Deus, falou do amor de Deus. 39 anos ele foi um homem que esteve em retidão. Só que quando completa 39 anos do seu reinado, os seus pés adoecem. E aí você vê como Asa se distancia da presença de Deus, porque ele não procura mais ao Senhor, ele procura os médicos. Ou seja, ele caminhou com Deus por um tempo, por um bom tempo. Depois ele permitiu
que a sua caminhada fosse uma caminhada de distração. Ele se perdeu no meio do caminho. Quanta gente igual asa, com os pés adoecidos. Quanta gente aqui na minha frente que está caminhando bem, caminhou, prosperou, cresceu. Quanta gente que está adoecido nos seus fundamentos. Tem uma boa inteligência, tem um bom dialeto, tem uma boa aparência, mas se você for chegar mais próximo, você vai ver que tem muitos fundamentos que estão adoecidos. Estão adoecidos. A enfermidade veio na vida de Asa para ele procurar Deus, mas ele procurou ajuda no outro lugar, deixando a suficiência de Deus como ele havia sempre buscado. Deixa eu dizer algo para você. Você nunca pode começar uma caminhada com Deus e parar no meio do caminho. Você nunca pode, como um cristão, no meio do seu caminho, você pode estar fraco. Se você estiver cansado, se joga no chão. Se não tiver força para ficar no chão, vai se arrastando, vai engatinhando, mas vai, não para, não retrocede. Você não pode, hoje eu não vou fazer, hoje eu estou desanimado porque aconteceu isso. É nesse momento que muitas vezes você toma uma seta do diabo e para. Não estou dizendo que você não pode ficar fraco, desanimado. Eu estou dizendo que quando você se sentir assim, revestivos de toda a armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não permita que os seus fundamentos adoeçam. Não permita, porque tem gente que começa a servir a Deus, depois vai se perdendo no seu propósito. Quanta gente você não conhece que se converteu com você, serviu a Deus 10, 15, 20 anos, aí você vai ver hoje, desviou dos propósitos, adoeceu os fundamentos. Quanta gente você não conhece que um dia foi um pregador, um cantor, um músico, um adorador. Quanta gente cheia de Espírito Santo e hoje você vê, está apagado, está desligado, está distraído porque perdeu o propósito. Os fundamentos, os pés adoeceram. Quando você lê a Bíblia em Daniel 2, versículo 33, você lê que o rei Nabucodonosor teve um sonho terrível. O sonho de Nabucodonosor foi uma estátua, uma imagem bem grande. E essa estátua que ele teve um sonho, a cabeça era de ouro. A cabeça era? O peito era de prata. E as pernas eram de ferro. E os pés eram de barro. Cabeça de ouro, peito de prata, perna de ferro e os pés eram de barro. A Bíblia diz e relata que uma pedra, sem auxílio de mão humana, foi cortada. E essa pedra foi lançada sobre os pés dessa imagem, o sonho dele. E quando essa pedra é lançada nos pés daquela grande imagem, se tornou o ouro, a prata e o ferro como migalhas, como grãos de areia ao chão e espatifado. Agora isso aponta para o quê? Isso aponta para um tempo, o ouro aponta para quê? Para o dinheiro, para a prosperidade. A prata aponta para o quê? Para a salvação, para a redenção. O pé de ferro aponta para o quê? Aponta para um caminhar, vamos contemporaneizar isso. E os pés de barro aponta para o quê? Para uma fragilidade. Quanta gente que tem uma mente próspera, uma mente inteligente, uma mente de tecnologia, uma mente avançada. Quanta gente não está prosperando na sua mente, nos seus negócios? Quanta gente não tem o dom de ganhar pessoas para Jesus? Quanta gente não tem esse carisma de atrair as pessoas para perto? Quanta gente não tem locomoção de andar para um lado e para o outro, mas não tem fundamentos? No dia que a pedra bater no seu pé, vai destruir tudo aquilo que você está construindo. Não permita que um dia mau destrua tudo aquilo que você está edificando. Não adianta você ser muito inteligente, não adianta você ser muito intelectual, não adianta você ser muito simpático se os seus fundamentos não estiverem estruturados. Porque num dia mau, amado, num dia que você não perceber, isso pode deixar você em pedaços. Hoje a gente procura um cristão inteiro. E a palavra integridade vem da palavra inteiro, um cristão completo. É difícil você encontrar um cristão completo. Dificilmente você encontra um cristão que tem fundamentos. Vai conversar com os crentes hoje, amados. Eles só vão falar sobre prosperidade e campanha. Eles só vão falar sobre conferências. Eles só vão falar sobre bem-estar. Dificilmente você conversa com um que vai falar sobre fundamentos. Como está a tua família? Como é que estão teus filhos? Como é que está a tua vida de santidade? O que seus olhos estão enxergando? Como é que está a tua vida financeira? Quais são os fundamentos? O que você lê? Aonde você estuda? O que você faz para edificar a sua vida? O que você faz para ter avivamento pessoal? Você vê que a maioria das pessoas estão perdidas em si mesmo. Por quê? Porque os seus fundamentos muitas vezes estão adoecidos. E a gente vê que a pedra bateu e destruiu. Bateu e destruiu porque não tinha fundamentos.
Aí você vê lá em Lucas capítulo 7, uma pecadora entrando na casa de Simão, o leproso, e ela vê que a mesa estava posta nos seus divãs, rabinos, fariseus conversando e discutindo sobre a lei. Essa moça pecadora não foi convidada, ela entra naquela sala e ela vai dar a volta por trás de Jesus e ela vai procurar o quê? Ela vai procurar os pés dele. E ela vai beijar os pés. A Bíblia diz em Lucas 7,38: e entrando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e o enxugava os cabelos da sua cabeça, beijava os pés e ungia com unguento. Você sabia que para fazer uma oferta de um sacrifício, era pego um novilho de 1 ano, puro, sem mácula. O sacerdote analisava aquele novilho, o levita analisava aquele novilho. Se aquele novilho estivesse pronto para ser oferecido a Deus, o sumo sacerdote pegava um punhal, cortava a jugular daquele cordeiro, e antes de cortar, lavava os pés daquele cordeiro, dizendo que aquele cordeiro estava puro para o sacrifício. Quando aquela mulher entra na sala e ela beija os pés de Jesus, era uma profecia de apontamento, dizendo: olha, esse aqui é puro, esse aqui é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Você está aí? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus na última ceia, você vê isso em João 13. A Bíblia diz: levantou-se da ceia, tirou a sua veste, pegou uma toalha, cingiu o seu corpo, pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés. Você está aí? Ele começou a lavar os pés dos seus discípulos e começou a enxugar com uma toalha que estava cingida. Então Pedro se levanta e diz: Senhor, tu lavas os meus pés? Respondeu o Senhor: o que eu faço agora você não sabe, mas entenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu Jesus de novo: se eu não te lavar, tu não tem partes comigo. Respondeu Pedro: então lava não somente os pés, mas lava o meu corpo inteiro. Jesus vai replicar de novo: aquele que está lavado nos pés não precisa ser lavado em mais nenhum outro lugar. Aquele que está lavado não necessita senão lavar os pés, pois os pés representam fundamentos, os pés representam o Evangelho. Quem tem filho aqui pequeno? Quando sai da maternidade, ou antes de sair da maternidade, o médico faz o exame do pezinho. Para quê? Detectar supostas doenças. Se o médico hoje fizesse o exame do seu pezinho, o que sairia no exame? Como é que está teu fundamento? Como é que estão tuas bases? Você olha para você e você acha que você está conhecendo níveis de profundidade, ou você mesmo se enxerga como superficial? Por que João era conhecido como Batista? João o Batista. Aí anexam João Batista. Porque ele batizava as pessoas nas águas. Ele levava as pessoas no fundo. Amém? Ele levava as pessoas no fundo. E só pode levar alguém no fundo quem já foi no fundo. Você olha para você, como é que você se enxerga? Pô, eu preciso melhorar muito, eu preciso estudar mais, ler mais, eu preciso estar mais informado, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer faculdade, eu preciso ir na academia, eu preciso ser um voluntário aqui na igreja, eu tenho que firmar, eu tenho que parar de encher a cara na balada, eu tenho que parar de sair com um, sair com o outro, dormir com um, dormir com outra, eu tenho que ser verdadeiramente servo de Deus, eu tenho que mandar o namorado dormir em casa e eu na minha, parar de dormir junto porque não é casado, eu tenho que ter uma vida de responsabilidade, porque senão quando a pedra quebrar e bater nos seus pés vai te derrubar. Trabalhe sobre fundamentos. Fundamento dá trabalho, fundamento é complicado. Edificar um prédio dá trabalho, porque tem que fazer fundamentos. E eu falo isso com muito temor e paixão por vocês. Eu sou pastor de vocês, eu amo pastorear essa igreja. E o meu trabalho aqui é um trabalho de formiga, é de
culto a culto. Você não percebeu? A gente está um mês em Efésios. Qual é a intenção? Solidificar a tua vida, para quando chegar o dia mal, você não se desviar. Para quando chegar o dia mal, você não parar. Para quando a fofoqueira te chamar no corredor e jogar eu contra você, ou qualquer um daqui contra você está com seus ouvidos blindados. Porque você não é ingrato, você é alguém que teve base, estrutura e gratidão. É quando alguém te chamar para fazer algo errado, você diz, cara, eu ganho pouco, mas eu não posso entrar nisso para ganhar mais, não vai compensar. É quando vinha a tentação, para você cair em adultério, para você cair em pecado, você fala, olha, eu valorizo a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Trabalhe fundamentos. Por que eu preciso calçar os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz? Agora eu vou falar. Por que eu preciso calçar os meus pés com o Evangelho da preparação da paz? Porque aonde os meus pés me levarem, olha aqui, aonde os meus pés me levarem, a palavra de Deus irá me proteger. Aonde eu pisar os meus pés, se eu tiver calçado com o Evangelho, eu tenho proteção. Porque o Evangelho me protege. Ele não me coloca em uma bolha antidor. Não. O Evangelho me dá armas para que eu possa lutar nos ambientes que eu estou. Talvez você está trabalhando num ambiente tão pesado, tão contaminado, tão perturbado, que se você pudesse, você saía como um passarinho voando de lá. Sabe como é que você vai conseguir ficar ali dentro? Para ganhar o seu pão, para ser promovido, é você estar calçado com o Evangelho da Paz. Porque quando a afronta vir, não desce para o coração. Quando o salário vir na sua mão, ao invés de você falar que salário de miséria, você vai levantar para o céu e dizer, Senhor, eu te dou graças. Senhor, eu agradeço a Deus porque o Senhor me deu. Aí você começa a ser fundamentado, você começa a fundamentar a tua casa. Por que eu preciso estar fundamentado no Evangelho da Graça? Porque os meus pés vão me levar em muitos lugares. Você acredita que seus pés vão te levar em muitos lugares bons? Você acredita que você vai pisar em outros países? Você crê? Você crê que você vai pisar em lugares que você nunca imaginou pisar, em empresas que você nunca sonhou em trabalhar, em ambientes que você nunca pisou? Você crê nisso? E você lá dentro vai ter que estar bem firmado, bem calçado, para não ser seduzido com as propostas. Jesus foi batizado no Jordão, o Espírito Santo testifica, esse é o meu filho amado aí o céu se abre, esse é meu filho amado, Deus fala, toda aquela história, e ele é conduzido para o deserto. Deserto você sabe muito bem, não precisa descrever como que é, sol, de manhã, à noite frio, 40, 50 graus, a areia consome o seu pé. Imagina ele no deserto, com fome. E a Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 4 de Mateus, chegando o tentador, disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele estava com fome, 40 dias de jejum. Só que ele estava calçado com o Evangelho. Ele era o Evangelho. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo não desiste, e a Bíblia diz que então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, que os seus anjos darão ordem a teu respeito para tomar-te pelas mãos. Ele diz, não posso, não vou tentar o Senhor, meu Deus. O diabo não desiste de novo, no versículo 8 diz, novamente transportou o diabo a um monte alto e disse, se você se prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei glória, te darei fama, te darei poder, te darei riquezas, te darei prestígio. Aí Jesus disse, vai-te Satanás para trás de mim, por quê? Porque está escrito, somente ao Senhor, somente a Adonai, somente a Jeová Jireh, somente o nosso Deus, a Ele prestaremos culto de adoração ao Senhor. A Bíblia diz que imediatamente ele saiu, os anjos vieram e o serviram. Sabe por que ele venceu a tentação? Não é porque ele era bonitinho, não é porque ele era diferenciado, é porque ele estava firmado na preparação do próprio Evangelho que era ele era a palavra encarnada, ele era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no meio do povo. A sua riqueza
é guardar a palavra, a sua riqueza é memorizar as escrituras, o seu maior tesouro é guardar a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. No dia mau, no dia do deserto, você vai ter como se defender, está escrito. Irmãos, eu já passei por muitas adversidades na minha vida, eu acredito que todo mundo aqui já passou por muitas delas. Teve adversidades que eu consegui vencer recitando as escrituras na minha mente, está escrito. Mas a Bíblia diz isso. O que a Bíblia diz ao meu respeito? O que a Bíblia fala acerca da minha família? O que a Bíblia promete para o próximo mundo vindouro? E você vai gravando aquela palavra e ela vai te dando força. Isso é fundamento. É você gastar 10 minutos por dia lendo um versículo, fundamento. É você abrir mão de um café pela manhã para você renunciar à sua carne, amortecer seus desejos e ler um salmo, é um fundamento. É você comprar uma Bíblia e ensinar seus filhos. Não espere a escola ensinar seus filhos. Não espere o traficante ensinar o que é droga para os seus filhos, maconha para os seus filhos, cocaína para os seus filhos. É você que tem que ensinar o que é o evangelho para ele, para quando chegar nas mãos dele dizer, não, eu não preciso disso. Eu não sou carente, eu sou completo. Fundamentos. Agora tem um monte de gente que está em crise de casamento. Um monte de gente que está com crise no casamento. É normal? Muitas vezes é normal. Aí você vê, está em crise no casamento? Qual foi a última palestra de casamento que você veio? Qual foi o último livro de casamento que você leu? Qual foi o último dia que você estudou sobre família? Você mergulhou sobre esse assunto para você sarar? Você vê um monte de gente com problema em várias áreas da vida, financeira, espiritual, material. Um monte delas, um monte. Já passei por muitas delas também. Mas se você não se especializar, você vai ficar para trás. Não vai ter armas para lutar. Você está entendendo? Diga amém. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 10, versículo 19. Esse versículo aqui, o povo do fogo gosta. Eis que eu vos dou o poder para pisar. Olha aí, ó. Eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. A gente pensa que são animais aqui. E não são animais. Serpentes e escorpiões apontam para um perfil de pessoas que são sagazes, traíras. E que você não vai pisar sobre elas. Você vai triunfar sobre o veneno que elas destilam. Você entende? Você vai triunfar sobre as afrontas que ela destila, sobre a traição que ela destila, sobre as apunhaladas que ela destila. Olha aí, ó, eis que eu vos dou poder para pisar. Você não vai pisar o diabo, você não vai pisar serpentes e escorpiões com o seu pé. Você pisa calçado, com a preparação do evangelho da paz. Se não tiver calçado com a preparação do evangelho da paz, não tem como você triunfar sobre as perseguições, as traições, porque o que te deixa imune a isso é a sua confiança. Eu quero liberar uma palavra aqui sobre você. Você pode levantar sua mão para receber isso? Deus está te dando poder, autoridade, para você pisar serpentes e escorpiões. Eu vou repetir isso para você. Deus está te entregando nessa noite poder para você pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e toda a força de Satanás contra a sua casa, contra o seu trabalho, contra a sua vida espiritual. Nada, absolutamente nada fará dano algum. Salmo 91, versículo 13: pisarás sobre o leão e a cobra, calçarás os pés o leão jovem e a serpente. O Senhor hoje te capacita, te habilita de autoridade. Eis que o Senhor te dá autoridade. Deus está entregando autoridade para sarando nações. Pode acreditar nisso? Deus está revestindo os nossos pés estarão bem revestidos com a preparação do evangelho da paz. Você vai passar pelas águas, as águas não vão te matar. Você vai passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Você vai passar por todos os ambientes, e praga alguma chegará à sua casa, porque Deus está vestindo você com a preparação do evangelho da paz. Descansa, somente guarde a palavra no coração. Descansa, memorize essa palavra, porque pedras, tudo que acontecer na sua frente, amado, você vai ter estrutura para poder pisar e sair, pisar e sair. Você vai saber entrar e você vai saber sair. Você não vai entrar e morrer onde entrou, você vai entrar e você vai sair. Você não vai entrar e vai se machucar, você vai entrar e você vai sair. Segunda coisa, por que eu preciso calçar meus pés com a preparação do evangelho da paz? Essa aqui é tremenda. Porque o sábio
ganha almas. Por que eu preciso calçar meus pés? Porque os sábios, ou o sábio, ganha almas. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida. A árvore dá fruto. Vírgula, o que ganha almas é sábio. Isaías, no capítulo 52, versículo 7, ele diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas e apontam para a paz. Mateus 9, versículo 37, sabe o que ele diz? A seara é grande. Olha o tanto de gente que tem aqui. Teve de manhã, quarta-feira estava lotado, ITC tem gente. Olha o tanto de gente nas igrejas. Se você der uma volta por aqui, as igrejas estão cheias. Mas ele diz, a seara é grande. Olha o mundo, olha o tanto de gente que não se converteu, que não conhece Jesus, que nunca ouviu falar de Jesus. Ele diz, a seara é grande, mas aonde estão os trabalhadores? São poucos os trabalhadores. Ele diz, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Eu imagino um dia onde essa igreja inteira vai servir, não só frequentando o culto, não. Cara, vai pegar e vai falar, eu quero ganhar alma para Jesus, eu vou ganhar minha família para Jesus, eu vou ganhar meu marido para Jesus, eu vou ganhar meu filho para Jesus, eu vou ganhar meu patrão para Jesus, eu vou ganhar minha irmã para Jesus. Não é ser crente chato e fanático, não. É no silêncio, é no seu testemunho de vida, é no seu testemunho de vida, é sendo um bom pai, uma boa mãe, uma boa irmã, é você tendo respaldo, porque você é íntegro, você ganha muito mais do que você falando que você é crente. Tem lugares que se você se apresentar como cristão, as portas fecham. Agora, quando você se apresenta com integridade, não tem portas, não tem barreiras. Porque o Evangelho, amado, não só transforma o meu comportamento, o Evangelho transforma o meu caráter, a forma que eu penso, que eu falo, que eu imagino. Você entende? Se habilite hoje para ser um pescador de vidas. Quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano? O tempo que você gasta no Facebook, no Instagram, 1 hora, 2 horas por dia, seria um convite que você faria a uma amiga sua, um amigo seu, que precisa urgentemente ouvir uma palavra como essa. Seria muito ingratidão da nossa parte ouvir o que a gente está ouvindo aqui, esse revestimento espiritual, e não compartilhar com as pessoas. Quantas almas você trouxe para Jesus esse ano? Quantas pessoas você falou do amor de Deus esse ano? Lá na sua faculdade, lá na sua casa, lá no meio da sua família. Quantas pessoas você compartilha do coração de Deus com essas pessoas? A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. E se um dia eu morrer, eu vou morrer feliz. Porque eu decidi entregar minha vida inteira para Jesus, para eu ser um pescador de almas. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Por quê? Porque nós somos chamados para ganhar almas. Jesus disse, ide por todo o mundo. Não é você só ir lá na Malária, na África. Não, vai aqui no Vila Mara, aqui mesmo, na rua de cima. Vai no Guaianazes, vai em São Miguel, aqui na rua de cima, né? Vai lá na rua de cima, vai na outra, vai na casa da sua irmã, vai na casa de um fulano e prega o Evangelho, prega o coração de Jesus para as pessoas. Ame as pessoas, e as pessoas vão ser atraídas pelo seu amor, elas vão ser atraídas pelo seu sorriso, elas não vão ser atraídas pela tua saia longa, pelo teu terno engomadinho, pela tua gravata longa, elas vão ser atraídas pelo teu trato, elas vão ser atraídas pelo teu afago, elas vão ser atraídas pela gentileza, elas vão ser atraídas pela majestade que você serve um ao outro, elas vão ser atraídas pela sua humildade, porque Deus resiste aos soberbos, e Ele dá graça aos humildes, e aí vai trazer as pessoas para cá, não só para cá, para qualquer igreja do mundo, que precisa receber novos membros, que precisa receber gente que foi atraída pelo amor de Deus. Então ganhe vidas para Jesus, invista seu tempo nisso. Uma vida que você traz, sabedoria é isso, é ganhar vidas para Jesus. Por que eu preciso ganhar vidas para Jesus? Porque Deus enviou seu Filho unigênito, Ele deu seu Filho para eu não perecer, mas para ter vida eterna. Então, em amor ao que Ele fez por mim, eu faço também por Ele. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 9,16, porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta, olha aí, essa obrigação. Paulo está dizendo, eu não posso deixar de pregar o Evangelho,
porque me foi imposto isso. E ele diz: ai de mim se deixar de pregar o Evangelho. O meu desejo aqui, amados, eu não tenho pressa para a gente poder chegar onde a gente quer chegar, que a gente vá de passo a passo, mas para que a gente cresça em fundamentos. A gente está 2 anos falando sobre fundamentos. Se você percebeu, ano passado foi o ano de crescer, você lembra? 2018, o ano do crescimento para baixo. Esse ano é ano de expansão. A expansão não é para cima, a expansão é para baixo, é mais um pouco fundo. Para quê? Para que a gente possa estar firmado na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você entende? Por que eu preciso calçar os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz? Você entende? E outra coisa, por que eu preciso calçar os meus pés? Porque eu não posso construir nada fora do fundamento. Tudo que eu construir fora do fundamento vai ser destruído. O que a Bíblia diz? Que o homem sábio constrói a sua casa sobre a rocha. Por que ele constrói sobre a rocha? Para que quando vinham os dias maus, para quando vinha o vento, para quando vinha a tempestade, não desmoronar. Então eu preciso calçar os meus pés com a preparação do Evangelho. Eu termino. A Bíblia diz que é o Evangelho da paz, porque o Evangelho promove paz ao coração do homem. Sim ou não? Você se sente melhor depois de ouvir uma palavra? Você se sente mais leve depois que você lê uma palavra? Pode perceber, tem essa experiência. Entra no seu quarto e tire 10 minutos de oração. Quando você levanta da oração, você levanta mais leve. É ou não é? Às vezes você quer matar uma irmã, aí você ora meia hora por ela, você não quer mais que ela morra. Só que ela fique manca da perna direita. Aí você ora mais 10 minutos, aí você fala: não, Deus, a perna direita não. Só que, deixa eu ver aqui. Se ela ficar minha caoinha assim, já está bom. Aí queria matar, aí queria que a perna ficasse assim, agora é só caoia. Aí você vai orando, daqui a pouco você fala: Deus, não, Deus, cuida dela. Oh Deus, abençoa essa minha irmã. Oh Deus, olha, ela me feriu muito, olha, ela acabou com a minha vida, mas olha, eu quero liberar uma palavra sobre ela. Deus, abençoa a casa dela, o filho dela, porque a oração nos deixa leve. A oração nos deixa mais leve. Jesus andou sobre as águas, não afundou. O versículo, os anteriores, ele estava no monte orando. Eu já falei sobre isso aqui. Quem ora fica leve, quem fica leve não afunda, meu lindão. Você só afunda se estiver carregando pedra de mágoa no coração, pedra de tristeza no coração, pedra de angústia no coração. Deixa essas mochilas aqui hoje, vai embora sem mochila emocional. Joga isso fora. O Evangelho te dá paz. O Evangelho te reconciliou com Deus. O Evangelho te reconciliou com o Filho. O Evangelho se reconciliou com o outro. O Evangelho fez você se reconciliar consigo mesmo. O Evangelho trouxe reconciliação com o mundo. Hoje você é livre. Você tem noção disso? Hoje você não é mais uma marionete na mão do sistema. Você é livre. Pega essa palavra. Hoje você não é mais marionete dos cambistas da fé. Hoje você não é mais marionete de quem manipula a sua ingenuidade. Hoje você é livre para servir a Deus. Você é livre para adorar a Deus. Você não precisa de um apóstolo colocando óleo na sua cabeça, nem um bispo intercedendo por você. Hoje você é livre para adorar ao Senhor em liberdade. Você pega essa palavra, levanta a sua mão aqui. Deus hoje está calçando os seus pés como a sandália do Evangelho. Você que está na sua casa, recebe essa palavra também. Deus está calçando os seus pés com a preparação do Evangelho da paz, fundamentando os seus fundamentos, alicerçando você na fé, para que você comece a sua caminhada e não termine a sua caminhada. A nossa caminhada vai ser gloriosa. Eu quero morrer salvo. Eu quero morrer salvo. Eu quero que na minha lápide esteja escrita: o Diego combateu o bom combate, guardou a carreira, completou a fé, guardou a carreira. Eu quero que esteja lá escrito: esse aqui foi um grande ganhador de almas para Jesus. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora me está esperando a coroa. Todos nós vamos morrer. Uns rápido, outros não. E eu quero chegar no céu, eu quero que você chegue no céu. E Jesus fala: olha que lindo. Você tinha tudo para parar, mas olha, você ganhou. Você falou do meu amor. Você compartilhou meu coração. Você abraçou. Você fez por mim.
Bem-aventurados são vós, quando sofrerem perseguições pelo meu nome. Como é que está a tua caminhada com Deus? Pastor, eu já servi 10 anos firme, depois eu me distanciei, depois eu volto de novo. Como é que está a tua caminhada com Deus? Deus não quer que você sirva a Deus 10 anos e fique um ano desviado, sirva a Deus um ano e fique 2 anos moribundo. Ele não quer que você sirva a Deus e fique pulando de igreja em igreja. Se você achou essa igreja aqui, você gosta dessa igreja, fica, cria raízes, fundamentos. Eu vou ficar aqui, Deus. Agora eu vou encontrar de verdade mesmo a palavra. Para de ficar transitando. Encontrou, é aqui. Fica, permanece. Solidifica a tua base. A Bíblia diz que havia uma figueira que 3 anos não dava fruto nenhum. O dono ia cortar aquela figueira. O viticultor disse, não corta essa figueira não, deixa que eu cuido dela mais um ano, me dá um ano para eu cuidar dela. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele foi fazendo, escavando em volta da figueira, foi tirando as raízes para fora. Olha aí, é fundamento. E começou a adubar. Você sabe o que é adubo, né? Fede. Adubo, esterco, amém? Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: eu vou ter que abrir os fundamentos dessa árvore, vou ter que trazer as raízes para fora, e eu vou ter que permitir que comece a um mau cheiro acontecer, para que possa frutificar. Às vezes esse mau cheiro na sua vida é só Deus permitindo o Espírito Santo cavar a sua vida, tirar a rigidez, tirar as raízes para fora. E às vezes ele te expõe mesmo, você fica envergonhado, humilhado. Você diz, Deus, que vergonha, que humilhação que eu estou passando. Meu Deus, eu nunca pensei que eu ia passar necessidade. Meu Deus, eu nunca pensei que meu nome ia ficar sujo. Meu Deus, eu nunca pensei que eu ia ser tão humilhado. Meu Deus, eu nunca pensei que a porta ia fechar. Meu Deus, eu nunca pensei que eu ia precisar de parente. Meu Deus, eu nunca pensei que eu ia precisar de carona. Ele fala, não, eu só estou cavando em volta. Eu vou jogar um pouquinho de esterco. Depois você frutifica, 30, 60, 100 por 1. Eu vou te ensinar o que é prosperidade, eu vou te ensinar o que é frutificar no tempo certo. Então descansa. Pastor, estou passando necessidade, descansa. A Bíblia diz assim, eu fui moço. Só quem é moço aqui? Dá um amém aí. Agora eu fui velho, agora sou velho. Quem é velho aqui? Amém. Aí ele diz, eu nunca vi um justo mendigando pão ou passando fome. Essa palavra é para alguém aqui. Fui moço e agora eu sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão, passando fome. Essa palavra é para você. Se você tiver calçado, cinge os seus pés. Eu estou sobre um fundamento. Não cai, meu irmão. Pode até balançar assim, balança. Mas você está fundamentado na rocha. Ninguém conseguiu tirar Paulo do amor de Deus. Posso falar um negócio aqui? Ele foi mordido por uma víbora. Atos 28. A víbora mordeu a mão de Paulo. A Bíblia diz que a mão dele nem inchou. Olha, nem inchou. Ele sacudiu a víbora e jogou ela no fogo. A mão de Paulo não inchou. Mas a Bíblia não diz que a mão dele não doeu. Porque Deus te livra do veneno da víbora, não da dor. Você entende? Deus está te livrando do veneno das víboras. Pega a tua casa, põe sobre a palavra. Pega teu filho, vem cá, filho. Põe sobre a tua palavra. Irmão, eu estou tendo uma experiência tremenda com meu filho. Comprei uma Bíblia colorida para ele, todo dia eu ensino para ele o que é. Eu estou começando por o Antigo Testamento. Tem dias que eu estou estudando, cansado, preparando mensagem, fazendo trabalho de faculdade, e ele fala, pai, você não vai me ensinar a Bíblia hoje?
Já é 11 horas, filho, vai dormir. Ele disse, não, preciso, se você não me ensinar, papai do céu vai ficar triste com você. Aí eu vou lá e ele fala, paramos aonde? Em Jó, o cara que estava cheio de mancha na pele? Paramos aonde? Na Torre de Babel, onde eles tentaram construir? Eu estava ensinando para ele ontem sobre José, a túnica diferenciada, os irmãos jogou ele na cisterna e ele foi passando por um processo. É meu filho, tem 5 anos. Eu não posso ganhar muita gente para Jesus, não ganhar minha casa para Jesus. Você que é pai, pelo amor de Deus, ensine os seus filhos, no pouco que você sabe. Você sabe quem é o Espírito Santo? Fale alguma coisa sobre o Espírito Santo. Você sabe quem é Jesus? Fale um pouquinho sobre ele. Você sabe o que é? Você conhece algum versículo? Fale para os seus filhos, fundamente a tua casa na palavra de Deus. O pouco que você souber, você que é mãe, pega a sua filha e fala, filha, deixa eu mostrar para você aqui, existem algumas mulheres virtuosas. A mamãe vai falar para você e você vai ensinar. Não espere o seu filho crescer para você ter esse tipo de discipulado. Não espere só a escolinha, ensinar seus filhos. Gaste tempo com eles. Fundamento. Estou sobre a palavra. Eu quero chamar aqui à frente só quem está com os pés machucados. Só quem está com os pés feridos. Só aqueles que no decorrer da caminhada machucaram os seus pés. Oh, Espírito Santo, eu sinto muita presença de Deus aqui. Aleluias. Quero chamar você aqui à frente, aonde você está, você que está com seus pés machucados. Você hoje que quer trocar o seu fundamento, se coloque em pé, sai do seu lugar e vem à frente. Você que quer vestir uma sandália nova, diz, bispo, a luta foi tão intensa, que as sandálias desamarraram dos meus pés. Se põe em pé. Eu vou pedir para os pastores intercederem, orarem por vocês. Eu sinto um tempo de Deus aqui muito grande hoje. Uma liberação do Senhor muito, muito grande. Onde está você que um dia foi um pregador do Evangelho, uma pregadora do Evangelho? Aonde está você? Aonde está você que saiu da sua casa e você disse, Deus, como está difícil a minha caminhada na fé, como a tristeza tem batido no meu coração, como o desânimo tem chegado na minha porta, oh Deus, como eu tenho me machucado nos ambientes que eu tenho ido, nas minhas relações, eu preciso estar revestido dessas sandálias. Sai do seu lugar e vem à frente, seja humilde, seja humilde, seja humilde. Jesus foi ser batizado, João disse para ele, eu não sou digno de desatar as correias das suas alpacas, eu não sou digno, Jesus, de tocar nos seus fundamentos, eu não sou digno. Jesus foi até ele com muita humildade, com muita simplicidade. Escute isso, há um vinho novo para nós, existe um vinho novo de Deus para nós. Aleluia. Venha como você está. Talvez você pisou em tantos lugares que machucou seus pés. Pastor, eu saí de uma traição, eu estou com os pés machucados, vem à frente. Pastor, eu saí de um ministério, eu estou muito machucado, os meus pés estão sangrando, vem à frente. Pastor, eu estou num relacionamento amargurado, eu estou vivendo uma depressão, uma síndrome do pânico, eu não consigo me firmar, meus pés estão... Vem à frente. Os pastores vão orar por vocês. Há uma graça de Deus aqui. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus, fortaleça os nossos pés, fortaleça os nossos pés, fortaleça os nossos pés, para que a pedra não destrua os nossos fundamentos, para que a adversidade não destrua os nossos fundamentos. Senhor, nos ensine a construir sobre a rocha, nos ensine a edificar sobre o firme fundamento, a pedra angular, a pedra de esquina que foi rejeitada. Nos ensine a construir sobre esse fundamento. Isso, deixa seu coração, chora, põe para fora. Diz, Deus, eu poderia ter sido melhor. Diga para Deus, diga, Deus, eu poderia. Deus, eu poderia ter feito, eu não fiz. Deus, me perdoa porque eu tenho ido em lugares que não tem te agradado. Diga para Deus, confesse nessa noite. Diga a Deus, eu perdi o prazer de pregar, de ensinar. Pode chorar, põe para fora hoje. Isso é revestimento para o teu coração.